Então vamos lá, vou fazer aqui meu relato de parto para vocês. Dia 9 de abril, né, daqui menos de um mês. Manuela faz 3 anos. E a Manuela, como vocês podem ver aí, né, ela nasceu no olho do furacão. Ela nasceu logo quando a pandemia começou. Eu tava grávida já, né, no 9º mês de gestação, já tava com 34 semanas, quando começaram as notícias dos casos de coronavírus. E aí até então era tudo muito desconhecido, né, a gente não tinha noção, ideia do que era isso, do perigo, da contaminação, tinha muito alarde, tinha muita gente que se negava a aceitar, e então assim, a gente ficou perdido, né? E aí eu grávida, com o marido trabalhando dentro de um hospital. Meu marido não é médico, tá? Ele trabalha na parte da manutenção do hospital, né? Ele é engenheiro. E aí ele não tinha o que fazer, né? A minha empresa foi muito prudente, muito... a gente poderia, né? No caso, a gente não trabalhava em serviço essencial. Então, a minha empresa foi prudente e liberou a gente antes de todo mundo, antes mesmo do governo suspender aulas e tal. Eu já estava em casa, então eu só fui acompanhando as notícias. E pelo Marcos trabalhar dentro do hospital, a gente recebia muitas notícias que não chegavam na mídia. Então, a gente sabia que as coisas estavam realmente muito ruins. E aí, a gente se trancou em casa e ficamos esperando chegar o dia do parto. E aí, 15 dias antes da Manu nascer, o Marcos pegou Covid. E foi um desespero, porque eu fiquei extremamente preocupada da Maju pegar, porque o Covid veio em março, né? Ele começou no final de março. Em novembro de 2019 foi quando a Maju teve a primeira crise dela de asma e ela foi parar na UTI. Então foram momentos muito tensos, eu já estava abalada com relação ao hospital e fiquei com muito medo de perder minha filha quando ela foi parar naquela UTI. Porque aparentemente ela nunca tinha tido nenhuma crise. Foi a primeira crise e foi uma crise muito forte dela chegar com a saturação a 87 no hospital. Isso não é comum. Então, a Maju tinha 1 ano e 11 meses quando isso aconteceu. E aí, nós fomos para aquela UTI, eu fiquei vários dias naquela UTI grávida da Manuela. Eu estava grávida de quase 5 meses quando isso aconteceu. E eu naquele hospital com a Manuela na barriga, um bebê gestando e uma filha, né, desacordada com um respirador. Então eu já vinha de um trauma, né, carregando um trauma ali. E aí, de repente, o mundo se abriu, a Maju ficou bem, ficou tudo ótimo e a gente tava sonhando. Fizemos lindas fotos com a minha amiga, né, de gestação, né, aquelas fotos de grávida, aquele ensaio de gravidez. E aí, o Marcos pegou Covid. Começou a pandemia, o Marcos pegou Covid, eu fiquei, e aí, o que eu vou fazer? E como ela não encaixava, e eu não entrava no trabalho de parto, o doutor falou, vamos esperar até o Marcos ter alta e ficar liberado, né? E eu sempre em contato com o meu médico, ele acompanhando tudo. E aí, a médica do hospital, passado os 14 dias, a médica do hospital liberou ele. Falou, olha, você tá bem, já tá sem sintomas, você não transmite mais, né? Tanto que hoje, com 7 dias, eles já liberam, né? E ele já tinha 14. E aí, eu lembro que era uma segunda-feira de manhã que ele passou na consulta com o médico. Foi numa segunda? Não lembrar agora. Não lembro mais o dia da semana, deixa eu confirmar. Era uma quinta-feira, eu olhei aqui no calendário, era uma quinta-feira. E ele passou numa consulta de manhã com a médica dele. Não, na verdade, acho que foi na quarta, um dia antes. Ele teve alta, ele fez uma consulta e a médica já liberou ele e falou, olha, você já tá liberado, já pode voltar a trabalhar amanhã. Eu falei, eu vou falar com o doutor, então, pra gente ver a questão de agendar a cesárea. E na sexta, dia 10, era Páscoa, já ia ser feriado de Páscoa. E aí o doutor não queria me mandar esperar até na outra semana, ou marcar no feriado, no final de semana, e falou assim, aí a gente vai fazer parte na segunda ou terça, enfim, eu vou ver no hospital se tem alguma sala já pra hoje, e aí a gente já faz esse parto hoje, né, no caso era pra quinta-feira.
E, não, eu falei com o doutor, a médica liberou ele na quarta noite, na quarta tarde, que ele fez a consulta, na quinta de manhã eu falei com o meu médico e ele já falou, já vamos tentar agendar pra hoje. E aí, ele ligou no hospital e conseguiu agendar uma sala, né, de cesárea pra mim no final da tarde, era coisa de 5 horas da tarde. E aí ele falou, vem pra cá, eu falei com ele na própria quarta, é isso, ele marcou pro dia seguinte, lembrei. Que fazem 3 anos, né, gente? É muito tempo. E aí eu passei lá de manhã, na quinta-feira, o Marcos foi pro trabalho dele, foi trabalhar, tá? Marcos trabalhando em um hospital. O hospital que ele trabalha liberou ele para voltar ao trabalho. Os médicos infectologistas liberaram ele, né? Então, eu tinha o meu médico obstetra liberando ele do contato comigo. E eu tinha um grande hospital aqui de São Paulo, com médicos infectologistas, primeiro ou segundo maior hospital de São Paulo que ele trabalha. E aí, liberando ele pro contato, para voltar ao trabalho, pro contato comigo, sabendo que ele tinha uma esposa gestante e uma filha pequena asmática. Então, assim, gente, eu não estava sendo imprudente, né? Então, vamos começar por aí. E aí, o meu médico marcou a nossa cesárea pro dia seguinte. Ele foi trabalhar de manhã e foi me encontrar lá no hospital à tarde. Meio-dia, acho que ele chegou meio-dia no hospital. Aí eu saí da sala do médico com a carta, fui direto pro hospital fazer minha internação. O Marcos foi pra casa, pegou as coisas e foi me encontrar no hospital. Fizemos a internação, ninguém no hospital nos perguntou nada. Isso era, gente, 9 de abril. Fazia coisa de uma semana que os testes tinham começado a ser feitos nas pessoas. Nem testes estavam se fazendo. O Marcos conseguiu fazer teste porque ele trabalhava dentro do hospital. A gente que pegava Covid naquela época, pessoas comuns, a gente não conseguia nem fazer teste, não tinha teste naquela época. E ele tinha os testes, né? Só que ele fez dentro do hospital. Ele não fez num laboratório com acesso a qualquer momento, né, no laudo, sabe? E aí a gente fez a internação e ninguém perguntou nada pra gente com relação se a gente já tinha pego, tido contato, não tinha nada, nenhuma informação falando sobre isso. E aí fizeram a nossa internação, subimos pro quarto, tudo maravilhoso, eu tinha meu quarto separado lá com as minhas coisas, já tinha deixado minhas coisas no quarto, já tinha me trocado, me levaram pra sala de parto, né? Ele foi de um lado, eu fui pro outro, não sei o quê. O que aconteceu? Aconteceu que ele, quando estava se arrumando, né, para entrar na sala de parto junto comigo, na hora da espera, ele conversando com o doutor perguntando como ele estava se sentindo, como que tinha sido, conversando normalmente, né, sobre o que aconteceu. Uma enfermeira ouviu ele falando e aí divulgou, né, lá para outras enfermeiras, para os médicos, para as pessoas do hospital, que tinha um cara que tinha acabado de pegar Covid lá dentro, correndo risco de infectar todas as pessoas e todos os recém-nascidos do hospital. Tá bom pra vocês? E aí foi um auê, gente. Foi um auê. Não queriam deixar ele entrar na sala de parto, só que meu marido já não estava mais infectado e não estava transmitindo nada pra ninguém. E aí começou meu pesadelo, né? E aí foi horrível, porque não queriam deixar nem ele entrar na sala de parto pra ver a nenê. E aí falou com ele lá, as enfermeiras, mandaram ele colocar 2 máscaras, um monte de aparelhado. A médica, pediatra e as enfermeiras que nos atenderam se vestiram como se estivessem indo lá para um campo de radiação, de tanta coisa que elas se emparelharam ali. E elas não queriam nem encostar em mim, pra você ter uma ideia. E aí elas achavam que eu e a nenê estávamos infectadas, né? Que o Covid passava pra barriga, né? Porque não tinha informação. E elas agiam como se eu e minha filha estivéssemos com uma doença extremamente contagiosa, que se elas tivessem contato com a gente, elas iam morrer, né? Eu fui muito maltratada na minha sala de parto, mas muito maltratada. Coisa horrível, assim. O Marcos não pôde chegar perto de mim, ele não podia encostar em mim, ele não podia sentar perto de mim. E ele não pôde tirar uma foto com a filha dele. Ele não pôde tirar uma foto comigo. Ele me filmou de longe. A nenê elas vindo me mostrar. E eu já sabia que ele não ia poder ficar comigo. Que a gente não ia poder estar junto. E assim que a nenê nasceu, elas vieram me mostrar a nenê e já tiraram ela de perto de mim.
Assim, eu me lembro de ficar deitada na maca, olhando pro teto, assim, sem reação, sem saber o que eu sentia. Minha filha nascendo e eu em estado de choque pelo que estava acontecendo, pelo que eu estava vendo, pela forma que eu estava sendo tratada. Ele foi tirado da sala de parto e acompanhado, escoltado. Ele foi escoltado até a porta do hospital, como se ele fosse um bandido. E ali acabou, né, gente? Ali acabou pra mim. Acabou. O meu parto foi horrível. Não tive um momento feliz, não tive nada. A gente já tava numa pandemia, sem família, sem ninguém. Meu marido foi embora do hospital e eu fiquei sozinha no hospital com a minha filha. E aí eles começaram uma briga lá dentro e eu comecei a ter que brigar na sala de parto com as pessoas lá dentro, porque elas não queriam que eu tocasse na menina. Eu não podia pegar minha filha no colo, eu não podia chegar perto dela. E elas não queriam que eu tivesse contato com a neném, porque elas não sabiam se a neném estava infectada, se eu estava infectada, se eu poderia infectar a neném, se a neném poderia infectar outras pessoas ou se eu poderia infectar. E aí, gente, eu nunca desejei tanto ter tido um parto normal na minha vida do que dessa vez, porque se eu tivesse tido parto normal, eu tinha levantado daquele hospital, pegado a minha filha no colo e ido embora dali naquele momento. O problema é que eu estava de cesárea e eu não tinha o que fazer porque as minhas pernas não mexiam. E aí eu comecei a discutir, brigar e brigar e brigar muito porque eu queria minha filha. E aí o setor de infecção hospitalar lá, sei lá como é que é o nome, de segurança hospitalar, falou que eu só poderia ter contato com a neném se eles dessem um banho com Rio-Rex. Acho que era isso. Eu acho que era Rio-Rex, eu não sei se era isso. Mas era um produto que tinha um cheiro horrível. E eles deram um banho numa sala de parto. Vocês têm noção de quantos graus está uma sala de parto? Vocês têm noção, né? Quantos graus está uma sala de parto? Por um bebê recém-nascido? Tomar banho? Não era um ambiente próprio para aquilo. E eles deram banho na minha filha numa sala. E a menina berrava. Lógico, era um bebê recém-nascido. E ela foi, tomou esse banho. Depois desse banho, que eu, né, não queria nem dar banho, né? Porque eu só queria dar banho depois de, no mínimo, 48 horas, né? Porque não se dá banho em recém-nascido. Depois desse banho maldito que elas deram, a minha filha, elas colocaram ela dentro daquele top que a gente coloca aqui, né? Na maternidade. Eles colocaram ela dentro do meu peito. Me colocaram pra mamar. E a mulher segurava em mim, assim, com a ponta dos dedos da neném, assim, sabe? Tipo, com medo de encostar em mim. E ok, vamos lá. Colocaram a neném dentro de mim e saiu todo mundo da sala de parto. Eu fiquei dentro do centro cirúrgico por uma meia hora. Sem ninguém, só eu e a neném no meu colo, sozinhas. Eu não podia ir pra recuperação, porque elas achavam que eu ia infectar outras mães, né? E eu fiquei sozinha, eu e minha filha. Agora eu vou chorar. Pronto, me recuperei. E aí, depois uma enfermeira veio e me levou pra ala de Covid. Eu e uma bebê recém-nascida, tinha horas de vida, fomos levadas pra ala de Covid, onde tinham pessoas com Covid confirmado. Eu não estava mais na maternidade, eu não estava mais em lugar nenhum. Eu estava no hospital, na área hospitalar comum, com um monte de adultos com Covid. E aí eu liguei pro meu médico e falei pra ele, olha, tá acontecendo isso comigo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sair daqui, porque os enfermeiros que atendem pessoas com Covid não podem vir atender eu e minha filha. Eu preciso que você me ajude. O meu médico foi um santo e brigou muito por mim, de ligar pro diretor do hospital e exigir que me tirassem daquela ala, né? Porque ele quem autorizou o parto e ele quem autorizou o pai a estar comigo, porque ele estava acompanhando. E aí, o que eles queriam? Eles queriam o teste do Marcos, para confirmar que já tinha se passado os dias. Só que, como eu falei pra vocês, ela nasceu às 5 horas da tarde de uma quinta-feira, pré-feriado. E a gente não conseguia, a gente ligava nos setores do hospital e a gente não conseguia acesso ao laboratório para pedir o resultado do exame dele de quando ele fez que deu positivo.
E, gente, no dia que ele sentiu os sintomas, ele estava no trabalho dele. Ele acordou de manhã, falou assim, não tô me sentindo bem. Vou direto fazer o teste. Ele foi pro hospital, fez o teste. E quando ele voltou pra casa, eu já não estava em casa. Eu já tinha pegado a Marjorie, todas as nossas coisas e ido pra casa da minha mãe. Minha mãe entrou aqui toda paramentada com lisoforme, álcool e limpou a casa inteira. Gente, a gente limpou até os portão. Minha mãe desinfectou a casa toda, tudo. E a casa dela, tudo que o Marcos poderia ter tocado, qualquer coisa. E nenhum de nós pegou. E aí o meu médico nessa briga com o hospital, de ligar pro diretor, falou assim, se você não tirar ela dessa ala, eu vou transferi-la para outro hospital. E aí eu falei que eu ia chamar a polícia, que ia ligar, chamar a TV, que eu ia fazer uma auê, né? E aí me tiraram daquela área. Ah, detalhe, no meio desse auê todo, quando eu cheguei no quarto, assim que eu entrei no quarto, a minha irmã chegou, a Mari. Ela chegou, porque o Marcos ligou pra ela, né, falou assim, socorre ela tá sozinha no hospital. E aí o hospital não queria deixar ela ficar comigo também. Eles falavam que eu tinha que ficar sozinha com a neném, tá? Minha segunda cesárea, eu ainda terminando de me recuperar do parto, né, da cirurgia em si. E eles não queriam que eu tivesse acompanhante junto comigo. E a minha irmã falando, eu só vou sair daqui se vocês chamarem a polícia pra me tirar daqui. Porque ela tem direito a um acompanhante, não importa a situação. E eu assumo qualquer risco, se quiser que eu assine qualquer documento, eu assino aí essa bosta. Mas eu vou ficar com ela não vai ficar sozinha. E aí, me tiraram da ala depois de um tempo, eu fiquei lá algumas horas. Acho que eu nem cheguei a dormir lá, não me lembro. E eu fui pra uma ala, eles me levaram pra um andar do hospital que estava vazio, uma área pediátrica que estava vazia, que estava sem utilização. Me levaram pra esse andar e colocaram enfermeiras específicas pra ficar lá cuidando de mim. E aí foram os piores 3 dias da minha vida, né? Porque aí eu falei assim, olha, vocês estão dizendo que eu tenho Covid, certo? Que eu tô infectada, eu e minha filha. Então você vai fazer o teste em mim pra ver se eu tô mesmo. Porque tudo isso que vocês estão fazendo comigo, estão me fazendo passar, vocês têm que justificar. Então se eu tenho Covid, vocês trate de fazer o teste em mim. Eu não quero saber, você vai vir fazer o teste em mim. E naquela época eu falei pra vocês, não se estava fazendo teste, era muito caro, né? Ninguém tava fazendo teste. E aí nessa briga eu exigi que eles fizessem o teste em mim. Porque se eles não fizessem, eu falei, eu vou processar o hospital, porque vocês estão fazendo isso sem saber se eu tô com Covid ou não. E se eu estiver realmente com Covid, eu vou ficar quietinha no meu lugar. Mas se eu não estiver, vocês estão bem ferrados. E aí eles vieram colher o teste em mim. No segundo dia que eu tava, não foi no dia que ela nasceu, no dia seguinte que ela nasceu, eles vieram colher o teste. E o teste demorava 2, 3 dias pra ser o resultado, né? Era bem demorado. E aí eu colhi o exame na sexta. O resultado saiu no sábado à tarde. E o meu resultado deu negativo, tá? Eu não estava com Covid. Meu marido não estava mais, né? E a gente ficou trancada todos esses dias dentro do quarto. Eles não mandavam refeições pra Mariana. Ela não podia sair do quarto pra comer. Porque se ela saísse, eles não iam deixar ela voltar. Eles falaram, tudo bem, você vai ficar com ela, mas você não vai poder sair daqui. Ela não tinha levado roupa pra trocar, tá? Ela ficou dividindo comigo as minhas roupas. Eu fiquei, né, tipo, todos os dias usando a mesma roupa. E aí ela ficou revezando as roupas dela, as minhas roupas que eu tinha levado pra mim, pra ela usar. Tá? Não deixavam nem alguém ir lá levar uma roupa pra ela, não podia. Não podia ter contato com a gente. As comidas eram servidas na porta, né? Eles traziam tudo em material descartável, que depois era jogado, né, descartado como lixo tóxico. E aí não traziam almoço pra ela, nem comida pra ela. Eu dividia a minha comida com ela. Enfim, foi um caos, tá, gente? Foi horrível. Foram os piores dias pra gente, trancadas ali dentro. E eles me exigiam a ficar de máscara todo o tempo, até sair o meu teste. Depois que saiu o teste, que deu negativo, nunca mais eu botei aquela bosta daquela máscara lá. Imagina. Então, assim, mesmo depois que eu tive alta, que meus exames deram negativo e que não precisava mais, ainda assim, não mudou, tá? O tratamento não mudou.
Eles não mudaram comigo, eu não tive nada. E um monte de gente que teve filho na mesma semana, eu vi as pessoas e tava tendo todos os protocolos, né, bonitinhos, que se faz lindo de maternidade. Eu não tive nenhum, tá? Fui tratada que nem cachorro nesse hospital. Tentei abrir reclamação na ouvidoria 2 vezes e as 2 vezes eles encerraram como resolvido, sem nem ter nunca me respondido. E pra eu não me desgastar mais de tanto estresse que eu tinha tido naquele maldito hospital, que eu não consigo entrar lá mais, nunca mais na minha vida, eu desisti, porque não valia a pena, sabe? Não valia a pena porque tem pessoas que ouvem essa história e falam, ai, mas você tem que entender que era o começo da pandemia, ninguém sabia nada. Nada justifica. Nada justifica. Pra mim, tá? Eu que passei, não foram os outros. Nenhuma pessoa passou pelo que eu passei. Só eu passei sozinha, tá? Então ninguém tem o direito de dizer que eu tenho que relevar. Eu não tenho que relevar nada. Porque minha filha não vai nascer de novo. E as coisas não vão acontecer de novo. E a gente já estava num momento muito difícil. Eu só precisava de um pouco de empatia e de cuidado dos péssimos profissionais que me atenderam naquele hospital. Todos. Não teve um. Teve uma enfermeira boa. Não teve nada. Tirando o meu médico, todos os profissionais que me atenderam foram péssimos. E a minha primeira filha nasceu nesse hospital e eu não tinha tido problema nenhum. Por isso que eu voltei lá. Mas hoje eu jamais voltaria. Porque infelizmente essa maternidade não tem preparo nenhum num momento de crise para lidar com as pessoas. Eles não tem nada. E aí foi isso, gente. Esse é meu relato de parto da Manuela. E depois a gente veio pra casa e eu decidi esquecer tudo isso. E demoraram muitos anos pra eu conseguir falar sobre isso abertamente. Eu tenho as fotos, tenho vídeos de tudo como foi, tenho as imagens das enfermeiras. Tenho tudo, gente. Tudo fotografado. Me falaram pra processar o hospital e tal, mas de verdade, eu só quero esquecer tudo isso. E vida que segue. Bora lá, né? Bora lá, que é importante que minha filha tá aqui com saúde, viva. Ela, meu marido, minhas filhas, estamos aqui bem e felizes. Hoje estamos bem. Mas foi isso, gente. Esse foi o parto da Manuela. Não foi um parto muito feliz, infelizmente, mas eu busquei todos os dias fazer coisas melhores. Por isso que amamentar ela pra mim era muito importante. Porque já que na gestação eu passei tanto nervoso com a Marjorie doente na UTI, e depois do parto, tudo isso, quando ela não conseguia mamar, eu falei, não é possível que nem amamentar minha filha, eu vou conseguir, não é possível. E aí eu fui atrás, a gente fez o pique, e todos os dias eu tenho buscado dar pra minha filha tudo que eu puder fazer de melhor pra compensar esse dia que foi muito triste pra mim, mas que passou. E hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz, eu tô em paz. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, por me ouvir. Agora vocês sabem tudo que aconteceu.